É que a ideia que a gente tem é que se o cara buscar o lucro, naturalmente ele vai evoluir e vai descobrir mais coisas e a tecnologia vai avançar. Mas o que tá dizendo é o contrário. Se o cara estiver visando o lucro, ele vai querer desenvolver o menos possível para manter aquele lucro anterior, né? Já um Estado socialista, ele tem bala para queimar. É isso? Cara, Petro, eu vou confessar com uma coisa pra você. Você é uma figura muito inteligente. Então, não, a gente não precisa... A dificuldade de nós sermos entrevistados, a gente tem que explicar beabá pras pessoas, e beabá do mínimo, né? E eu também não sei muita coisa. Eu não entendo de biologia, não entendo de comunicação, não entendo um monte de coisa, né? Mas nós tentamos ter sensibilidade. Você é um cara que é muito sensível, né? Então você capta no ar as coisas. A verdade é exatamente essa. O socialismo tem muita bala para queimar. Por que tem muita bala para queimar? Porque o caso chinês, por exemplo, que é o caso mais avançado, o mais de uma experiência socialista, a economia ela é nucleada por empresas, por conglomerados empresariais estatais, que são empresas do princípio ativo do BNDES, da Petrobras, em 96 pontos de economia estratégicos. O sistema financeiro é público, não é privado. Então ele não pode fazer operação de derivativo, especulativo, ele é público, ele está a serviço do interesse do Estado. E a moeda que media a relação entre esses dois entes é pública também. É uma moeda fiduciária, uma moeda criada pelo Estado. Então uma economia dessa, como a Hillary Clinton chegou à conclusão, não foi o Elias, é imparável. Ela não tem os obstáculos que uma economia capitalista não teria. Uma economia dessa. Entendeu? Para funcionar. Além do fato dessas empresas estatais estarem muitas delas no estado da arte da alta tecnologia, né? Então uma economia dessa é imparável. Como que vai parar uma economia dessa? Boicote, sanções, guerra, etc, né? É um medo de que sirva como um exemplo. Aquilo ali funciona, então não vamos deixar funcionar ou não vamos mostrar que funciona para o nosso sistema não tremer na base, é isso? Cara, é pior do que isso, né? Porque qual que é o motivo? Por que a China fez para o mundo? Vamos pegar aqui o exemplo da China. O que a China fez para o mundo? Os americanos, desde 1776, desde a sua independência, eles nunca ficaram fora de uma guerra por mais de 10 anos. Tá? Então, a cada 10 anos, estavam se enfiando uma guerra fora do país. A China só foi um país guerreiro, militar, do ponto de vista militar, quando foi governado por dinastias estrangeiras. Manchu, Mongol, o Manchu Mongol, não é? O que a China fez? Qual que é o mal que a China fez ao mundo? Para merecer, vamos dizer aqui, não tô falando que a China é santa não, tá? Para merecer essa campanha, essa tempestade semiótica contra ela que nós ouvimos todos os dias. Todo dia, de manhã até a noite, só tem notícias negativas contra a China. Só notícia negativa, não tem uma pauta positiva sobre a China. Nenhuma pauta, só pauta negativa. Por quê? Não é? Por quê? Por exemplo, eles eliminaram a pobreza extrema no país. Comprovado pelo Banco Mundial, inclusive, que não é nada de comunista. Os chineses superaram a pobreza extrema. Ou seja, um país que tem 1,4 bilhão de habitantes vivendo, sendo que esses 1,4 bilhão de habitantes, eles vivem em regiões geográficas concentradas geograficamente, não é espalhado no território, tá? É um país que tem somente 10%, somente 5% das terras agricultáveis do mundo. Boa parte dessa população vivendo em lugares mais inóspitos possíveis. O governo lança uma campanha que emprega 2 milhões inclusive 2 milhões de voluntários para eliminar a pobreza extrema. E eliminou a pobreza extrema. Na China tem muito pobre na China, mas não tem aquele pobre miserável. Enquanto que nos Estados Unidos, que é o melhor sistema do mundo, falam de pedir, não sei, desse cidadão eu não conheço, só que ouvi falar, posso estar enganado, 45 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, sendo que milhões vivem dentro de carro. Uhum. Né? Vai lá os bancos... aliás, o interessante é o seguinte, falam que o comunismo vai tirar a casa das pessoas, não é? O Lula. O Lula vai ser eleito presidente e vai tirar a casa das pessoas. Então voltou esse papinho, né? Que o socialismo... Cara, quem tira a casa das pessoas é banco. Não é o comunismo, são bancos que tiram as casas das pessoas. Tá? Então, ninguém chegou no Brasil essa notícia? Que a China eliminou a pobreza extrema? Não. Covid-19. Nós não paramos para pensar que o que cria os vírus é a natureza, não um país.
Tá? Não vou nem falar de laboratório e tal. Tem gente que fala que foi os Estados Unidos que fez essa... Tem cientista americano falando que o Covid-19 foi produzido nos Estados Unidos. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito de que o vírus foi feito pela natureza. Foi uma construção natural, o vírus. Qual foi a propaganda que foi feita no Brasil e no mundo e que pouca gente contestou? É o vírus chinês. Então as pessoas se declararam racistas, xenófobas, orientalistas com a maior tranquilidade. É o vírus chinês. O Eduardo Bolsonaro falava isso. O Weintraub falava isso, vírus chinês. A pessoa não tem vergonha na cara de falar de um homem, pessoas de Estado, elas não têm vergonha na cara de falar uma coisa dessa? Mas não é porque é a localização onde o negócio começou? Não? De jeito nenhum. Alguém fala por aí que a gripe espanhola nasceu nos Estados Unidos? Ninguém fala. Olha a gripe americana, a gripe espanhola. Tá? E ao invés de nós aqui no Ocidente observarmos, veja bem, como a China conseguiu enfrentar esse vírus e ter somente 6 mil mortos, enquanto que os Estados Unidos teve 1 milhão, ao invés de nós mobilizarmos energias estatais e privadas para estudar esse processo de como eles conseguiram não virar os Estados Unidos ou o Brasil, não, a ditadura é vírus chinês, ou seja, como diz a Manuela Dávila numa conversa comigo, a desinformação sobre a China faz mal ao Brasil. O Brasil, a China não é somente a maior parceira comercial de 140 países do mundo, é a maior parceira comercial do Brasil. E muito do futuro do Brasil, na minha visão, passa pela China. Inclusive um processo de reindustrialização sob o governo Lula deve passar pela China. Então não faz bem para as pessoas nós passarmos desinformação sobre a China. Não faz bem passar nem... a China é o paraíso na Terra, coisa que não é. A China está cheia de problemas gravíssimos, mas também não é o inferno. Então a desinformação faz mal para o Brasil. Faz mal para nós isso. Eu acho que existe um elemento de medo quando se tem um Estado tão forte, tão grande assim, que pode muita coisa, que esses homens que estão ocupando esses cargos possam se corromper, podem esconder coisas, podem fazer... Porque se eles estão lá nesse topo desse Estado forte, eles podem fazer o que eles quiserem. Então acho que esse medo desse Estado grande não é um elemento que causa esse temor, essas palavras, essas frases? Eu acho que é muita propaganda porque, por exemplo, o único país do mundo que fez o seu primeiro teste nuclear e afirmou que nunca vai ser o primeiro país do mundo a soltar a bomba nuclear é a China. Os americanos soltaram 2 bombas nucleares no Japão, não é? E ninguém fala, olha, ninguém tem... Vou usar suas palavras, tá? Me permita. Você não tem medo de que um Trump, ou um Biden, ou Anthony Hopkins, um daqueles malucos que estão ali tomando conta dos Estados Unidos, maluco, sabe? Aqueles falcões fanáticos de extrema-direita tomam conta dos Estados Unidos. Eles dão ideia louca na cabeça deles, apertam o botãozinho. Você já viu alguém falar isso na televisão? Não fala. Agora fala da China. Imagina aqueles caras da China com muito poder, o que eles podem fazer. Ou seja, vamos olhar para os Estados Unidos, vamos olhar para o que os americanos fizeram no mundo em termos de crimes contra a humanidade. E vamos comparar com a China, ué. Quantos crimes contra a humanidade a China cometeu, por exemplo? E quantos americanos cometeram? São vários. A começar pela bomba atômica. Né? Ou seja, de 1945 até 1991, os americanos se enfiaram em 17 guerras no mundo. De 91 para cá, esse número triplicou. De 91 para cá, triplicou esse número. Ou seja, os Estados Unidos estão cada vez mais agressivos militarmente. Mas o medo é dos homens que estão em Pequim, né? Tomando conta daquele país, né? Ou seja, tá vendo como que a propaganda faz a nossa cabeça? Como que a gente é meio que moldado a pensar que aqueles caras são maus, tem um plano maquiavélico para o mundo, de dominar o mundo. É complicado, né? É o medo do comunismo, né? Especificamente. Eu vejo que tem um medo do comunismo. E a China não quer exportar aquilo para ninguém. Outra coisa, os chineses não se propõem a isso, como a União Soviética se propunha. Então até que a China faz negócio com todo mundo, até com os países capitalistas mais escrotos, eles fazem negócio, eles não querem exportar aquele modelo para ninguém. Agora a questão é como o país está dando certo, um país está crescendo, um país com estabilidade econômica e social. Evidente, está passando por solavancos agora que, na minha opinião, são parte desses desequilíbrios que são parte do processo de construção humana, né? Mas é um sistema que está mostrando se transformando, se mostrando ser uma engenharia social muito mais avançada do que qualquer país capitalista do mundo. Vai chamar a atenção, ué.